Resolva não conhecer nada, exceto Cristo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho e evidência ou mistério e segredo de Deus no que diz respeito ao que Ele fez através de Cristo para a salvação dos homens. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada fazer, não estar familiarizado com alguma coisa, não fazer exibição de qualquer conhecimento e não estar ciente de alguma coisa entre vós, senão a Jesus Cristo, o Messias, e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2. Esse era o enfoque de Paulo para o conhecimento e a racionalização, e consegui entendê-lo e apreciá-lo. Levou muito tempo, mas finalmente percebi que em muitos casos, quanto menos sei, mais feliz sou. Algumas vezes descobrimos tanto que isso nos torna infelizes. Sempre fui uma pessoa muito curiosa e inquisitiva. Tinha de ter tudo calculado para estar satisfeita. Deus começou a me mostrar que a minha constante racionalização era a base da minha confusão e que isso estava me impedindo de receber o que Ele queria me dar. Ele me disse: Joyce, você deve colocar de lado a racionalização carnal se você espera ter discernimento. Percebo agora que me sentia mais segura se tivesse tudo calculado. Não queria nenhuma ponta solta em minha vida. Queria estar no controle. E quando eu não entendia as coisas, me sentia fora do controle, amedrontada. Mas alguma coisa estava me faltando. Não tinha paz na mente e estava fisicamente exausta de tanto racionalizar. Esse tipo de contínua atividade mental errada até mesmo torna seu corpo físico cansado. Isso pode deixá-lo exausto. Deus exigiu que eu desistisse disso. E sugiro enfaticamente a mesma coisa para qualquer um que seja viciado em racionalização. Sim, eu disse viciado em racionalização. Podemos nos tomar viciados em atividades mentais erradas, da mesma maneira que alguém pode se viciar em drogas ou em álcool e nicotina. Eu era viciada em racionalização e quando a abandonei tive sintomas de carência. Senti-me perdida e amedrontada, porque não sabia o que estava acontecendo. Senti-me até mesmo entediada. Tinha gastado tanto do meu tempo mental racionalizando que quando abandonei essa atividade, precisei me acostumar com o fato de minha mente estar em paz. No início parecia tedioso, mas agora amo isso. Enquanto antes costumava dirigir minha mente durante todo o tempo sobre tudo, agora não posso tolerar a dor e o trabalho da racionalização. A racionalização não é a condição normal na qual Deus quer que nossa mente resida. Esteja consciente de que não é normal que a mente esteja cheia de racionalização. Pelo menos não é para cristãos que pretendem ser vitoriosos. O crente que pretende ganhar a guerra que é travada no campo de batalha da mente. 11. Uma mente duvidosa e descrente. Homem de pequena fé, por que duvidas? Mateus 14:31. Admirou-se da incredulidade deles. Marcos 6:6. Geralmente falamos sobre dúvida e descrença juntas, como se elas fossem a mesma coisa. Na verdade, embora elas possam estar ligadas, as duas são coisas muito diferentes. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento define duvidar na forma de verbo como estar em dois caminhos, implicando incerteza em qual deles seguir. Dito de crentes cuja fé é pequena, estar ansioso por causa de um estado distraído da mente, oscilando entre esperança e medo. O mesmo dicionário assinala que uma das duas palavras gregas traduzidas como descrença é sempre traduzida como desobediência na versão revista da tradução de King James. Então, quando olhamos para essas duas armas poderosas do inimigo, vemos que a dúvida leva uma pessoa a oscilar entre duas opiniões, enquanto a descrença conduz à desobediência. Penso que será útil reconhecer exatamente com o que o diabo está tentando nos atacar. Estamos lidando com dúvida ou com descrença? Dúvida. Até quando
Cocheareis entre dois pensamentos. 1 Reis 18, 21. Ouvi uma história que lançará luz sobre a dúvida. Havia um homem que estava doente e que estava confessando a palavra sobre seu corpo, repetindo versículos de cura e crendo que sua cura se manifestaria. Enquanto fazia isso, era interminentemente atacado por pensamentos de dúvida. Após ter atravessado um tempo difícil e começado a ficar desencorajado, Deus abriu-lhe os olhos para o mundo espiritual. Isso foi o que ele viu. Um demônio dizendo-lhe mentiras, dizendo-lhe que ele não seria curado e que confessar a palavra não iria funcionar. Mas ele também viu um que, cada vez que ele confessava a palavra, saía luz da sua boca como uma espada e o demônio se acovardava e recuava. Quando Deus lhe mostrou essa visão, o homem então entendeu por que era tão importante repetir a palavra. Ele viu que realmente tinha fé e por causa disso o demônio o estava atacando com dúvida. A dúvida não é algo que Deus coloca em nós. A Bíblia diz que Deus dá a cada homem uma medida de fé. Romanos 12, 3. Deus colocou a fé em nosso coração, mas o diabo tenta anular a nossa fé atacando-nos com dúvida. A dúvida vem em forma de pensamentos que estão em oposição à palavra de Deus. Por isso é tão importante que a conheçamos. Se conhecermos a palavra, então poderemos reconhecer quando o diabo estiver mentindo para nós. Tenha certeza de que ele nos conta mentiras para roubar o que Jesus Cristo comprou para nós por meio da sua morte e ressurreição. Dúvida e descrença. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, ou a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos 4, do 18 ao 21. Quando estou numa batalha sabendo o que Deus prometeu, mas mesmo assim sendo atacada por dúvida e descrença, gosto de ler ou meditar nessa passagem. Abraão tinha recebido a promessa de Deus de que faria com que tivesse um herdeiro do seu próprio corpo. Por muitos anos vieram e se foram, e ainda não havia nenhuma criança como resultado do relacionamento de Abraão e Sara. Abraão ainda estava esperando em fé, crendo que o que Deus havia dito iria acontecer. Enquanto ele se mantinha firme, era atacado por pensamentos de dúvida e o espírito de descrença o estava pressionando para desobedecer a Deus. A desobediência em uma situação como essa é simplesmente desistir quando Deus está nos ordenando que perseveremos. Desobediência é negligenciar a voz do Senhor ou o que quer que Deus esteja nos falando pessoalmente, não apenas transgredir os 10 mandamentos. Abraão continuou firme. Ele continuou louvando e dando glória a Deus. A Bíblia afirma que ao fazer isso, ele ficou mais forte na fé. Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa, a fé para crer nisso ou fazer isso vem da palavra de Deus. Seria ridículo Deus esperar que fizéssemos alguma coisa sem nos dar a habilidade de crer que podemos fazê-lo. Satanás sabe quão perigosos seremos com o coração cheio de fé. Então ele nos ataca com a dúvida e descrença. Não é que não tenhamos fé. É apenas que Satanás está tentando destruir nossa fé com mentiras. Dou-lhe um exemplo. Refere-se ao tempo quando recebi meu chamado para o ministério. Era uma manhã comum, como outra qualquer, exceto que tinha sido cheia do Espírito Santo 3 semanas antes. Tinha acabado de ouvir meu primeiro áudio de ensino. Era uma mensagem do pastor Ray Monsholder, intitulada Passe para o Outro Lado. Estava agitada em meu coração e surpresa que alguém pudesse ensinar 1 hora inteira usando um versículo e que toda a palestra fosse interessante. Enquanto estava arrumando minha cama, subitamente senti um desejo intenso bem no meu íntimo de ensinar a palavra de Deus. Então a voz do Senhor veio a mim dizendo: você irá a todos os lugares e ensinará a minha palavra e terá um amplo ministério de fitas gravadas.
Não haveria nenhuma razão natural para acreditar que Deus havia mesmo falado comigo, ou que poderia ou faria o que tinha acabado de ouvir. Tinha muitos problemas dentro de mim. Não teria chegado a ser um material ministerial. Mas Deus escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para confundir os sábios. 1 Coríntios 1:27. Ele olha o coração do homem, não para a sua carne. 1 Samuel 16:7. Se o coração está correto, Deus pode mudar a carne. Amém. Embora não houvesse nada na área natural que indicasse que deveria acreditar, quando o desejo veio sobre mim, senti-me tão cheia de fé que poderia fazer o que o Senhor queria que fizesse. Quando Deus chama, Ele dá o desejo, a fé e a habilidade para fazer o trabalho. Mas também quero dizer-lhe que durante os anos que passei em treinamento e em espera, o diabo me atacou regularmente com dúvida e descrença. Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam como sementinhas. Assim como uma mulher tem uma semente plantada em seu ventre quando ela fica grávida, da mesma forma nós nos tornamos grávidos, figurativamente falando, com as coisas que Deus fala e promete. Durante a gravidez, Satanás trabalha arduamente para tentar fazer com que abortemos nossos sonhos. Uma das armas que ele usa é a dúvida, a outra é a descrença. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do espírito, uma força espiritual. O inimigo não quer que mantenhamos nossa mente em concordância com nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar fé em nós para fazermos alguma coisa, e se formos positivos e começarmos a crer consistentemente que realmente podemos fazê-la, então faremos um estrago considerável ao reino do mal. Continue andando sobre as águas. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!"